Boa noite a todos os colegas que estão aqui conosco, nossa moderadora e presidente do GTT da Saúde Pública, Raquel, nossas palestrantes, Pauline, Cassiane Passos e a Daniele Leão. Palestrantes, a Cássia já esteve conosco, mas outras duas aqui, uma honra tê-las conosco aqui, tá bom? Eu sou Zelma Padilha, diretora secretária do Conselho Regional de Farmácia, e eu aqui represento a nossa diretoria, a nossa presidente Letícia, nosso vice-presidente, o Tarso, e a nossa tesoureira também da Saúde Pública, a Luciana Legge. Nesta noite, teremos mais uma capacitação na nossa série de palestras relacionadas à jornada do componente estratégico da assistência farmacêutica, carinhosamente organizado pelo Grupo Técnico de Trabalho da Saúde Pública, sob a liderança da Raquel. O enfoque desta edição será abordar a experiência com o componente estratégico nos municípios. Viu? Até foguete pedir para... Nesse sentido, o objetivo da palestra será conhecer as potencialidades e dificuldades dos municípios de diferentes portes populacionais do Rio Grande do Sul. Além disso, vamos apresentar alternativas de melhorias da assistência farmacêutica nos diferentes componentes, bem como conhecer os variados cenários da atuação farmacêutica e suas potencialidades. Para isso, convidamos as farmacêuticas Cassiane Bolzan dos Passos, Daniele Leão de Freitas e Pauline Ferrugem para discorrerem sobre o tema. Cassiane é especialista em gestão da assistência farmacêutica e atualmente assume os cargos de coordenadora do setor de assistência farmacêutica e diretora técnica da farmácia municipal do município de Boa Vista do Sul. Daniele, por sua vez, é mestre em ciências biológicas, especialista em saúde da família e comunidade. Neste momento, atua como farmacêutica no município de Lagoa Vermelha, sendo responsável técnica pela unidade dispensadora de medicamentos do Serviço de Assistência Especializada. Pauline é especialista em farmácia hospitalar e atenção farmacêutica, servidora do município de Porto Alegre desde 2016. Atualmente é assessora técnica. Além disso, é farmacêutica da Coordenação de Atenção à Tuberculose, IST, HIV e hepatites virais. Ainda contaremos, então, com a mediação da nossa querida colega bioquímica da farmacêutica Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a nossa Raquel, presidente do GTT da Saúde Pública, incansável sempre. Agradeço a todos pela presença nesta noite, em especial os palestrantes, por aceitarem o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco e aos colegas que estão aqui e aqueles que vão assistir posteriormente, né? Alguns recadinhos: manteremos os microfones e câmeras fechadas, as câmeras, infelizmente, só dos palestrantes da moderadora ficam ativos, tivemos alguns probleminhas há tempo aqui, com invasão de uma live nossa, então nós vamos ter que manter as câmeras fechadas, tá bem? Durante a apresentação, então, do pessoal, pedimos os microfones também fechados, depois podem fazer perguntas através do chat e também através do microfone, assim que as 3 finalizarem. As perguntas serão depois das 3, né, moderadora? Isso? Então, tá bom. Desejo a todos um excelente evento e passo a Raquel, então, a moderação desta live. Obrigada, Zé. Uma boa noite a todos os colegas que estão aqui conosco mais uma vez, né? Quero agradecer de antemão a Cássia, a Pauline, a Dani. Eu já estou super íntima, né? Chamando a Cássia, a Dani, que estão aqui conosco, dispuseram de tempo para vir aqui trocar essas experiências, né, conosco. E como nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar essa live, a ideia de nós fazermos este evento do GTT ao Pensar, né, vamos fazer um evento que seja no final do primeiro semestre ali, para a gente fazer alguma atividade. O que mais nos angustia? Bom, vamos falar sobre o componente estratégico da assistência farmacêutica.
Vamos fazer uma série de lives com temas específicos. Falamos lá no começo, na primeira live, nós tivemos a presença do nosso colega Luiz Henrique, que hoje é diretor do componente estratégico no Ministério da Saúde. Tivemos vários colegas de diversos municípios do estado, de fora do estado, que estiveram conosco compartilhando suas experiências. Temas específicos, falamos especificamente sobre HIV, sobre tuberculose, sobre toxoplasmose, e hoje encerramos trazendo essas colegas para compartilharem conosco a sua experiência. 3 colegas de 3 diferentes municípios, com 3 diferentes portes populacionais. Nós temos a Cassiane, que é de um município que não tem UDM. Eu não sei qual a população específica dela, ela vai dizer para você quando ela for falar. Então, qual é a realidade desses pequenos municípios do estado, que são a maioria? Queremos saber. Nós temos a Daniele, que é do município de Lagoa Vermelha, que, pelo porte populacional, se enquadra no município de médio porte. Queremos saber como está lá. E trazemos também a Pauline, que é da capital, o maior município do nosso estado. Então, nós iremos essa noite ter uma ideia, né, de como está. E não só a parte bonita, né, que foi que nós conversamos lá no nosso pequeno grupo. Nós queremos saber, literalmente, as dores e as belezas de atuar neste componente. Porque a gente sabe, né, componente estratégico da assistência farmacêutica é aquele componente para aquelas enfermidades que são de interesse do Ministério da Saúde, compra centralizada lá no Ministério da Saúde, diferentes sistemas operacionais e logísticos, quando existem, diferentes pessoas para contatar, nos diferentes setores, dentro da Secretaria Estadual da Saúde, dentro do Ministério e até dentro das nossas secretarias municipais. Não raros são os casos que os colegas nos relatam e que a gente mesmo vivencia. O medicamento da tuberculose está lá numa salinha com uma pessoa, medicamento da hanseníase está lá na gaveta do doutor fulaninho. Então, como estamos vivendo essa situação? Então, é por isso que hoje estamos aqui e nós vamos começar. A Cassiane, a Zelma já apresentou ela. A Cássia, eu tenho muito orgulho de dizer que nós trabalhamos juntas, fomos companheiras do GCAF, no Grupo Condutor da Assistência Farmacêutica, da FAMURS e do CRF. Ela foi nossa coordenadora, período de 2 anos aí. Foi com ela que a gente deu o pontapé para o sistema Oportuniza, que para aqueles colegas que não estão alimentando, vale aqui a ressalva, né, Velma, da importância de alimentar o sistema Oportuniza. Pode ser um pouquinho difícil no começo, mas de grande importância. Em muito pouco espaço de tempo, a gente teve reconhecimento pelo judiciário da importância desse sistema. Então, a gente não pode deixar passar a oportunidade de falar isso, né? Então, nós pensamos, organizamos as falas, né? Começando pela Cassi, pela Daniele e finalizando com a Pauline. Após a fala das 3 colegas, nós abrimos para debates, para as dúvidas que venham a ter e contribuições dos colegas. Tá bem? Vou passar para a Cássia, então, e até daqui a pouco. Então, com muito orgulho que eu venho aqui nesta noite, agradeço imensamente o convite e vou tentar partilhar um pouquinho de como a gente organizou o nosso componente estratégico e as nossas principais dificuldades, tá? Vou partilhar a tela, então. Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Foi? Perfeito.
Então, tá bem, gente. Então, vamos começar. Então, com muito orgulho, como eu falei, agradeço imensamente o convite por estar aqui no dia de hoje, participando, então, da jornada do componente estratégico da assistência farmacêutica, a experiência com o componente estratégico nos municípios. No caso, então, eu venho aqui trazer a experiência de um município de pequeno porte. Então, o município que eu atuo hoje é o município de Boa Vista do Sul. Eu sou formada pela Universidade de Passo Fundo no ano de 2009, já tenho alguns anos de SUS, desde o ano de 2012 eu estou na Prefeitura de Boa Vista do Sul. Eu fiz a especialização em gestão da assistência farmacêutica pela UFSC no ano de 2016, que eu considero isso primordial para a atuação que eu faço hoje, porque a partir dali eu consegui identificar os nossos pontos fracos, consegui passar para a gestão para a gente tentar resolver. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, Boa Vista do Sul está localizada na Serra Gaúcha, é o último município da Serra Gaúcha e também está bem perto do Vale do Taquari. O nosso prefeito é o senhor Roberto Martin Schaeffer, agradeço a ele imensamente todo o apoio que ele nos dá. A nossa população é de 3.000 habitantes e a nossa região de saúde corresponde à 5ª coordenadoria localizada no município de Caxias do Sul. Então, como está organizada a nossa farmácia? A nossa farmácia, ela está num prédio distante umas 3 quadras do posto de saúde. A gente acabou tendo que sair do posto de saúde, porque o nosso posto de saúde ele é um posto mais antigo, e conforme foi aumentando, crescendo a cidade, que não é muito grande, mas as demandas estão sempre aumentando. Então, uma alternativa foi, então, a farmácia ir para o prédio da Secretaria Municipal da Saúde, que é onde a gente está atuando hoje. Como que a nossa farmácia está organizada? A nossa farmácia básica, que são aqueles medicamentos que são custeados também pelo governo do estado e pelo governo federal e tem a participação do município, a nossa farmácia básica ela tem 145 itens. A nossa farmácia complementar, que são medicamentos adquiridos com recursos próprios municipais, corresponde a 75 itens. Então, pensa, a gente gerenciar um estoque de praticamente 230 itens, vocês sabem que não é fácil, né? Eu sempre falo, a farmácia não é estoque de ferramenta, de alguma outra coisa, é algo muito sério e é algo de extrema importância, de extremo valor, porque a gente gasta praticamente uns 300 mil por ano na nossa farmácia. Então, é um valor muito alto que tem que ser usado, tem que ser trabalhado de forma muito responsável para que não ocorra desperdício de recurso financeiro. Mas, então, hoje o nosso tema, então, é a farmácia de medicamentos do componente estratégico. Atualmente, hoje, nós temos 8 itens, que correspondem a doxiciclina, oseltamivir, 30, 45, 75 miligramas, entecavir, 0,5 miligramas, tenofovir, 300 miligramas, preservativo feminino e preservativo masculino, que tem algumas coisas que lá a gente organizou que a enfermagem acaba distribuindo, como, por exemplo, as tiras de HGT, seringas, daí isso a gente acabou tirando da farmácia, essa parte fica toda com a enfermagem. Então, no nosso caso, a nossa REMUME, Relação Municipal de Medicamentos Especiais, nós temos 226 itens. Fora isso, também fazemos toda a parte da farmácia dos medicamentos do componente especial e especializado e tentamos fazer alguma coisa na parte do atendimento farmacêutico. Nós somos em 2 farmacêuticos, comecei no município de Boa Vista do Sul, eu sozinha na farmácia, 40 horas, foi um desafio imenso, e agora vai fechar um ano que eu tenho um segundo colega concursado, também 40 horas. Quero agradecer imensamente a ele, todo o apoio também ao Tiago Bonotto Tozinho, agradeço imensamente ao Tiago, porque
que a gente consegue fazer um trabalho bem diferenciado e bem legal, e lá a gente pode dizer que a gente é realmente farmacêutico. Então, aqui eu apresento para vocês a nossa REMUME, nossa Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2023, atualizada, que teve como base a RENAME 2022, que é o que todos os municípios precisam ter, né? Nós temos a Comissão Farmacoterapêutica instituída, que é composta pela psicóloga, por mim, por uma enfermeira, por uma médica, por um odontólogo e pelo outro farmacêutico também. Então, aqui eu trago para vocês o anexo 2 da RENAME 2022. O que é o anexo 2? O anexo 2 são todos os medicamentos que pertencem ao componente estratégico, que são, então, aqueles medicamentos e insumos destinados aos agravos com potencial de impacto endêmico e as condições de saúde caracterizadas como doenças negligenciadas, que estão correlacionadas com a precariedade das condições socioeconômicas de um nicho específico da sociedade. Eles são, como a Raquel bem colocou no início da nossa live, financiados, adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde, sendo que os demais entes são responsáveis pelo recebimento, armazenamento e distribuição. Mas são doenças que contemplam a nossa realidade de todo o nosso país, como o Brasil. Então, ali estão doenças que, por exemplo, lá no Nordeste vão ter doenças que aqui nós não temos, então por isso que a lista ela acaba sendo bem grande. Atualmente, o que a gente está atendendo lá na nossa farmácia de medicamento estratégico? A gente está atendendo tuberculose, toxoplasmose, hepatite, influenza, e a parte das vacinas e soros acaba ficando com a enfermagem, daí que também são itens que também estão contemplados no componente estratégico, que eles estão vinculados a outros programas do Ministério da Saúde, que a gente não pode esquecer que falando de componente estratégico, a gente está falando de Ministério da Saúde. Então, aqui eu trago para vocês, então, eles são organizados por ordem alfabética, tá? E aqui o que eu vou sinalizar para vocês é que tem algumas coisas aqui do estratégico que também estão contemplados no componente básico, que a gente acaba tendo na nossa REMUME do componente básico. Por exemplo, ali, o albendazol, 400 miligramas, que também está contemplado no estratégico, a azitromicina, 500 miligramas, a suspensão, a benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000, que a gente acaba adquirindo via farmácia básica, porque a gente entende que na nossa realidade são medicamentos que a gente precisa ter na farmácia básica, porque justamente o acesso a gente considera mais fácil do que ter que estar fazendo pedido via Ministério da Saúde, e como já está contemplado no componente básico e a nossa demanda existe, então a gente optou por incluir na nossa REMUME, por isso que esses itens a gente acaba não solicitando via componente estratégico, que acredito que seja a realidade de muitos também. O que a gente tem, então, pelo componente estratégico? Então, a gente tem a doxiciclina, 100 miligramas, que a gente acaba pedindo via 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Esse item aqui, eu não sei como que é nas coordenadorias de vocês, mas na nossa, a gente faz um relatório no Word, que a gente tem que mandar até o dia 20 de todo mês, fazendo o pedido, que é a realidade de cada item, é uma forma. Isso eu acho que talvez deveria ser organizado, padronizado, porque acaba que a gente tem que alimentar o sistema da farmácia, tem que, às vezes, alimentar o AME, por exemplo, AME oseltamivir, AME toxoplasmose, aí tu tem o cadastro do paciente no sistema próprio, no sistema do AME, e esses sistemas não se conversam entre si. Eu acho que isso é uma dificuldade que acaba gerando retrabalho e que a gente acaba tendo que fazer relatório, aí um faz no Word, outro faz no Excel, outro faz no formulário, e assim vai, mas enfim, é a realidade do componente estratégico atualmente. O que mais que temos do estratégico na nossa farmácia?
Temos também o Entecavir, 0,5 miligramas, utilizado para hepatite B. Esses itens, a gente pegou a fase que eles eram distribuídos via AME. Eles eram do componente especializado e agora, então, eles vieram para o estratégico justamente para facilitar o acesso. Por quê? Porque são doenças são doenças crônicas que as pessoas vão ter que continuar utilizando. E não tinha sentido, na verdade, tu fazer o paciente vir todo mês para a farmácia, sendo que é um medicamento que ele já entende, que ele precisa utilizar. E esse aqui, no caso do Entecavir 0,5 e do Tenofovir 300, nós retiramos via SAI. O nosso SAI, no caso, é localizado em Bento Gonçalves. Aí, nesse caso, a gente tem os formulários das hepatites, a gente manda lá para a Juliana, que é a farmacêutica responsável do SAI, manda o formulário, vai via quem? Via motorista. Aí, a gente manda o formulário, aí ela recebe o formulário, ela separa, nos avisa quando está separado, o motorista vai lá e retira e traz para nós. Depois eu tenho uma fotinho para mostrar para vocês como que é a organização do nosso componente estratégico ali no caso da hepatite, que é o que a gente tem mais pacientes. Hoje nós temos 6 pacientes no município, de 3 mil habitantes, né? O que mais que temos ali no anexo da Rename do estratégico? Temos, então, o oseltamivir nas 3 concentrações, 30 miligramas, 45 miligramas e 75 miligramas. Esses aqui, então, são utilizados nos casos de influenza e esses a gente solicita via AME. Aí, o que acontece? Também a gente acaba tendo que alimentar 2 sistemas. A gente alimenta o sistema da farmácia, que é onde a gente faz o gerenciamento do estoque, o nosso sistema próprio, e alimenta o AME. E ali a gente vai fazendo os pedidos. Só que a gente não entende por que a gente não pode fazer o pedido via AME, que a gente tem que fazer o formulário numa planilha do Excel todo mês até dia 5. E isso é uma dificuldade que a gente acredita que poderia também ser melhorada conforme o passar do tempo, né? Então, ali também temos destacado o Tenofovir, 300 miligramas, que também é utilizado para hepatite, que também via SAI Bento Gonçalves. Aqui, então, nós trazemos mais alguns medicamentos que também fazem parte do estratégico, ou seja, a lista do estratégico ela é bem grande, né? Como vocês podem observar. Temos também mais alguns itens ali. Tem ali também a parte dos adesivos de nicotina, só que atualmente o nosso grupo de tabagismo, ele está desatualizado, infelizmente, em virtude da pandemia, com certeza precisa ser retomado. Então, ali o componente dos adesivos de nicotina também fazem parte do estratégico, só que atualmente a gente não tem por essa questão. A gente já teve também, esse eu destaquei em amarelo, o tratamento para tuberculose, já tivemos também um paciente que utilizou esse medicamento, aí nesse caso, quem fez o pedido foi a enfermeira do município, só que daí a gente nós recebemos, daí a gente fez o cadastro no sistema próprio da farmácia, para a gente poder ter um controle, que é muito importante. E aí a gente vai fazendo a gente fazia o pedido via e-mail, ou seja, cada item é uma forma de fazer o pedido. Talidomida 100 miligramas também, a gente tem aquele documento, que agora eu não estou lembrando o nome do documento, mas a gente tem autorização para dispensar talidomida, que é uma autorização que a vigilância sanitária da coordenadoria precisa fornecer, que todo ano a gente tem que renovar, dizendo que tem farmacêutico responsável, que conhece, tem os POPs. Esse a gente já teve, acredito que uns 3 pacientes desde que eu estou no município. Atualmente, nós não temos nenhum paciente em uso desse medicamento. Temos também, então, a parte dos preservativos, feminino e masculino, eu já estou finalizando, estou vendo o horário aqui, que esses a gente faz pedido também mensalmente numa planilha de formulário do Form
Forme SUS. Aqui, então, a gente fez alguns registros. Ali, então, é o nosso componente estratégico, a parte das hepatites. A gente tem 3 caixinhas, que 2 são para o tenofovir, uma para o entecavir. Ali, então, eu estou fazendo a separação, que a gente recebe via SAI, Bento Gonçalves. A gente tem também outra caixinha dessas, que é para toxoplasmose e para doxiciclina. E os preservativos, daí então a gente faz a distribuição, a gente faz a baixa, no caso, para o posto de saúde e para a farmácia, e a gente deixa exposto em locais estratégicos para facilitar o acesso ao usuário. Aqui, então, tem o meu colega, o Thiago, fazendo um atendimento, lembrando que a foto foi autorizada pela paciente, que daí a gente acaba conseguindo fazer um atendimento mais humanizado, digamos assim, principalmente também pela questão dos recursos que a gente recebeu do Farmácia Cuidar Mais, que a gente recebeu 70 mil, a gente ainda tem um resquício para utilizar, que na verdade corresponde ao que rendeu de juros. Os 70 mil a gente já gastou praticamente tudo, a gente tem ainda um restinho que a gente vai com certeza liquidar até dezembro, que é o prazo da utilização do recurso. Deixa eu ver se eu tenho anotado mais alguma coisa para falar para vocês, mas acho que é isso. Daí depois, qualquer coisa, dúvidas, a gente pode conversar no final. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho do meu trabalho, que é o que eu mais amo fazer. Então, eu vou só ler aquela frase ali que eu achei muito legal, que já estava no layout da própria apresentação do GTT. O farmacêutico atua com dedicação e responsabilidade para garantir o melhor à saúde da população. E eu acho que esse é o nosso papel. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito polimedicadas, elas são muitas vezes até carentes de atenção, de conversa, e às vezes elas acabam utilizando o medicamento de uma forma, posso dizer, irracional, tanto pelo paciente, como muitas vezes por outros profissionais, que a gente sabe que é a medicalização da vida. E eu acho que o farmacêutico está aí para garantir justamente o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que é o uso racional de medicamentos. Agradeço, então, é isso. Ai, Cassi, muito bom te ouvir, muito obrigada por compartilhar. Eu amei ver aquelas fotinhas, fiquei imaginando que lindo trabalhar num lugar com aquela paisagem. Eu não conheço a tua cidade, mas só por ser na Serra, eu imagino que seja muito bonita e fiquei imaginando tu ter aquela paisagem de fundo. Parabéns mesmo, muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, dando sequência, né? Agora nós vamos ouvir a Daniele Leão de Freitas, que é a nossa colega, que é a responsável técnica pela UDM do SAI de Lagoa Vermelha. A Zelma já apresentou ela também. E se faltou alguma coisa que tu queira complementar, Dani, está contigo. Vou deixar que tu faça a tua apresentação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, em primeiro lugar. Me escutam? Então, como as meninas falaram, né, eu sou farmacêutica responsável pela UDM do SAI de Lagoa Vermelha. Me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu processo de trabalho. Diferente da Cassi, então, o nosso município, a gente tem um SAI, né, e a UDM, então, está dentro do SAI. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá aparecendo? Sim, tudo certo. Tá. Então, para quem não conhece, o município de Lagoa Vermelha, ele pertence à 6ª Coordenadoria de Saúde Passo Fundo. É um município que tem uma população de mais ou menos 27 mil habitantes, e pertence à região das Araucárias.
Aqui eu trago inicialmente a portaria de nomeação. Eu tinha assumido o concurso no município em maio de 2019, 40 horas. Fiquei por esse período na farmácia básica, mais especificamente na parte dos medicamentos especiais ali no estado. E aí, em setembro, então, saiu a portaria para que eu fosse para o SAI 20 horas. Inicialmente, assim, a minha ida ao SAI foi bem conturbada, mas eu tive sempre muito apoio da gestão, assim, desde o início. Quando eu cheguei no SAI, a equipe era composta por um enfermeiro, que era 40 horas, o técnico de enfermagem 40 horas, e o médico que fazia atendimentos 3 vezes na semana. Diferente da CAS, então, o que eu trago aqui em relação ao meu processo de trabalho é algo bem multiprofissional. É o farmacêutico atuando dentro de uma equipe multiprofissional. Então, lá em 2019, quando eu cheguei, então, a gente tinha uma média de 100 pacientes HIV, tínhamos também tratamento de tuberculose, mas não tinha nenhum paciente tratando naquele momento. E o SAI também, a UDM do SAI já realizava, então, a dispensação de profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Quando eu cheguei, então, a primeira coisa que eu fiz, assim, foi pedir para os pacientes que eles trouxessem as receitas das medicações que eles usavam, para me fazer, ver se tinha alguma interação, como eu sabia que tinha alguns antirretrovirais que podiam interagir, né, eu acabei fazendo essas interações. Também fiz os POPs, na verdade a gente começou do início, assim, sabe, os POPs, e aí na época, essas medicações da tuberculose que tinha, ficavam com a enfermagem. Daí foi também algo que eu trouxe para a UDM, e também realizei uma conversa com o médico, porque acontecia? Os pacientes, eles acabavam não realizando consultas a cada 6 meses, que é o preconizado pelo protocolo. Então, eu conversei com o médico para a gente começar a fazer esses atendimentos, né? E o que aconteceu? Eu entrei, e aí deu mais ou menos uma semana, e a enfermeira que estava, ela acabou passando em um outro concurso e pediu exoneração. E aí eu lembro que quando ela veio dar tchau, se despedir, ela me disse assim, aqui, se tu mostrar que tu quer realmente fazer um trabalho, tu sempre vai ser apoiado pela gestão. E, de fato, foi sempre isso que eu vi, e que até hoje eu vejo, trabalhando no SAI, a gente sempre é muito apoiado pela gestão, algo que é gratificante, sabe? Então, a gente começou meio que engatinhando, assim, fazendo atendimentos, né, mais frequente com os pacientes, comecei fazendo os POPs, fazendo as interações, e fui indo aos poucos, assim. Aí, o que aconteceu? Essa enfermeira, ela acabou saindo, e aí a gente ficou por 1 ano e 3 meses, mais ou menos, a equipe, eu, a técnica de enfermagem e o médico. E aí, assim, a gente fazia o melhor com as armas que a gente tinha, né? A gente fazia as coletas de sangue, né? De carga viral e CD4. De 15 em 15 dias a gente fazia coletas. Daí tinha os atendimentos médicos. E aí, uma coisa que, quando eu cheguei, vinha muitos pacientes que não eram SAI fazer atendimento ali. Na verdade, o nosso SAI e a UDM, eles estão junto à Secretaria de Saúde, no mesmo prédio da Secretaria de Saúde. E daí, o que acontece? O que acontecia, na verdade? Muitas pessoas, às vezes, não conseguiam atendimento na unidade de saúde de referência, ou, o médico que atende no SAI, ele é gastro. Então, às vezes, estavam com um problema que era gastro, queriam ir lá consultar com ele.
E daí, quando eu cheguei, eu vi que tinha muita gente que não era, na verdade, paciente SAI, que estava indo fazer atendimento médico ali. E daí eu até perguntei, né? E aí todo mundo falou, porque sempre foi assim, ninguém sabia muito dizer por quê, né? E aí, depois que a enfermeira saiu, que ficou o período só eu e a técnica, a gente começou a comprar essa briga. E falar para os pacientes que eles deveriam procurar a unidade de saúde deles, que ali o médico atendia casos específicos, e aí a gente começou, aos poucos, e direcionando esses pacientes que não eram SAI para suas unidades de referência. Compramos a briga, né? Alguns pacientes não ficavam muito felizes com a conversa, mas a gente conseguiu, hoje, reduzir muito, quase nada hoje, assim, do que é isso, porque antes o que acontecia? Às vezes o paciente ia na farmácia, ali próximo da secretaria, ele não tinha receita, até os próprios funcionários da farmácia falavam, pode ir lá na secretaria que o médico vai dar. Acontecia isso. Então a gente começou a fazer isso, e aí, outra coisa que a gente fazia também, que eu acho que o SAI é um lugar que, assim, ele nos tira da caixinha. Ele nos move muitas coisas, assim, principalmente a relação do trabalho em equipe, que eu sempre comento isso, eu não sei se é o serviço ou se são as pessoas que vão trabalhar lá, porque a gente consegue, de fato, fazer esse trabalho em equipe, sabe? E acho que isso é muito gratificante, porque a gente nunca faz nada sozinho lá. A gente sempre troca com os outros colegas que estão dentro da equipe. E aí, uma coisa que a gente fazia, essa técnica, às vezes os pacientes não iam nas coletas, e aí a gente tinha uma janela, assim, que às vezes a gente abria para ventilar, e aí aconteceu uma vez que a gente enxergou um paciente que ele não tinha ido na coleta. E a gente olhou e ela disse, lá, o seu fulano. E ela saiu de dentro da sala, foi lá na rua e foi chamar o paciente. Daí eu brinco com ela, que eu disse, a gente fazia o melhor que a gente podia com as armas que a gente tinha. A gente corria os pacientes que não eram do SAI e puxava os que eram do SAI. Então, assim, é muitas coisas que vão despertando na gente, sabe? E aí eu trouxe algumas fotos, assim, do trabalho que a gente faz, enfim. E aí, isso ainda foi as fotos de cima antes da pandemia, né? Assim, mesmo a gente com uma equipe muito reduzida, a gente nunca deixou de trabalhar prevenção. A gente sempre fazia algo, né? Então, isso foi anterior à pandemia, que a gente fez uma ação no carnaval, que a gente fazia, chamava os colegas das outras unidades, para ajudar a testar, né? Fizemos testes rápidos. E aí, depois, com a pandemia, mesmo a gente sozinha, com a pandemia, a gente ainda também, né, fez ações de prevenção ali no dezembro, colocamos máscara, preservativo, e deixamos, como a gente não tinha como testar, né, devido à questão do contato, a gente deixou ali fora para as pessoas pegarem. Então, daí, durante a pandemia, o nosso médico também, ele era responsável pelo hospital, então a gente foi um momento que eu acho que todo mundo teve que se reeducar, né, reinventar também. Então, a gente teve não foi diferente para nós, né, mas mesmo assim a gente não deixou de fazer a prevenção. Aí também aqui, como a gente ficou com aquela equipe reduzida e tinha muitas coisas que a gente não sabia como tinha acontecido antes da gente sair, a gente também fez reunião com o hospital, né, nesse período que estava sem enfermeiro, que era só eu e a técnica, que as duas eram novas. A gente fez reunião com o hospital em relação à questão das gestantes, né, para organizar como é que ia ser a questão da medicação, se eles tinham estoque da sexta coordenadoria, porque a gestante HIV,
ela não pode amamentar, então ela tem que fazer uso da cabergolina, né? A criança o recém-nascido tem que fazer uso do antirretroviral por 28 dias, e o Ministério da Saúde também fornece o leite para a criança, né? Então, a gente foi conversar com eles para ver como que a gente ia organizar esse processo, enfim, se eles já estavam organizados com o estoque dele, porque era o início das gestantes na nossa fase no SAI, né? E aí, assim, uma das coisas que hoje, se me perguntarem o que foi o mais desafiador, foi essa questão. A gente foi no hospital, a gente fez a reunião com o hospital, a gente achou que estava tudo certo. E aí, a primeira gestante que ganhou bebê, o pai da criança saiu, eles saíram do hospital, e o pai chegou no SAI e disse que a criança tinha saído sem a medicação do hospital. E aí, eu lembro que era uma sexta-feira de tarde, assim, e daí como eu ficava só 20 horas no SAI, eu ia todas as manhãs, e de tarde eu ia para a farmácia do município. E aí era uma sexta de tarde, e essa minha colega me ligou e disse, Dani, o pai da RN tá aqui, e eles saíram sem a medicação da farmácia, do hospital, desculpa. Daí ela disse, o que a gente faz? Daí eu disse, não, vou ligar para a coordenadoria, né? Na época era a Jumar, agora até ela não tá mais lá, e ela me disse, não vou deixar você sem a medicação, se tu tem um carro que possa vir buscar, né, daí a gente tinha carro e tudo, enfim, o carro pegou. Aí, quando chegou a medicação, a gente ligou para o pai, e a gente tentou fazer contato com o pediatra, que tinha atendido a criança, mas a gente não conseguiu. A minha colega tentou ir no hospital para ver se conseguia alguma coisa, enfim, também não tivemos sucesso. Aí, a gente fez, mais ou menos, fez pelo peso da paciente. Eu lembro que, na época, eu liguei para a Angélica, também tem uma parceria muito grande, assim, com os outros SAIs, a Angélica com o SAI de Passo Fundo, a Ana com o SAI de Vacaria, a Maiara com o SAI de Marau, a Rafaela do SAI da Solidade. A gente tem o grupo das UDMs também, que ajudam muito, né? A Angélica, assim, desde o início, ela sempre foi uma parceirona. Ela, na questão, quando eu entrei, que eu tinha que ter um treinamento para poder ter a senha do sistema, quem me ajudou foi ela, né? Durante a residência, eu fiz estágio lá no SAI, né, de Passo Fundo. E aí, enfim, nós pegamos aí e falamos com o pai da criança, com o peso e com as ajudas que a gente teve, para ele dar a medicação naquela quantidade relacionada ao peso da criança. E aí foi algo assim que no final de semana eu não consegui relaxar, porque eu pensava assim, se acontecer uma coisa com essa criança, quem deu a medicação foi eu, né? E aí, só que daí tem os dois lados, e acho que é isso que o SAI nos faz, assim, repensar o nosso processo de trabalho. Porque tem a questão da gente não dar, e a questão da criança vir a positivar mais tarde. E aí eu acho assim, ó, com todos os recursos que a gente tem, que é inadmissível hoje ainda acontecer esse tipo de coisa em pacientes que fizeram acompanhamento, que procuram o serviço, sabe? Então, foi algo que, assim, até hoje me marca bastante, mas, resumindo, deu tudo certo, a criança não aconteceu nada com a criança, mas a gente fica, né, com aquela coisa assim, se aconteceu alguma coisa, foi eu que fui lá e fiz. Mas, só para elucidar, que acho que é algo que me marcou bastante durante esse processo, assim. Então, depois da gente ter passado esse 1 ano e pouco sem enfermeiro, em março de 2021, a gente veio um enfermeiro para o SAI. Aí a gente teve também um psicólogo por um período, 2 psicólogos já passaram durante o período que eu tô lá. Não sei como que acontece nos outros SAIs, mas aqui a gente não teve uma boa adesão, assim, à terapia, psicoterapia. Daí, na verdade, em novembro de 2021,
nós teve uma troca do técnico de enfermagem, eu consegui um atendente para a UDM, que até então era só eu, e aí a gente teve uma regionalização, onde o SAI do Lagoa Vermelha, ele passou a ser responsável por 20 municípios da região, né, onde a gente atende pacientes, onde eu faço a dispensação de medicação para paciente HIV e para paciente hepatites. E daí, com essa questão da regionalização, a gente teve que ter toda uma alteração na nossa estrutura também. A gente teve que mudar toda a estrutura para poder atender esses pacientes que vinham de fora. E aí, aqui eu trago para vocês algumas fotos. Ainda na pandemia, né, como eu falei anteriormente, a gente sempre teve um trabalho muito focado na questão da prevenção. Aí aqui a gente, era na pandemia ainda, mas a gente já conseguiu sair para a rua, abordar os pacientes e conversar, diferente da outra vez que a gente teve que deixar só as máscaras expostas, né? E aí aqui eu trago para vocês a questão da reorganização da estrutura do SAI. A primeira foto ali em cima era a sala da enfermagem, e quando eu cheguei inicialmente, a sala da enfermagem estava assim, e aí depois do lado, a sala da enfermagem após a reorganização da estrutura, com a regionalização. Embaixo eu trago a recepção, como era e como está hoje. Em cima ali também mais duas fotos da recepção, do outro lado. Embaixo, a UDM, aquela onde aparece a câmera fria, era inicialmente quando eu cheguei, e a do lado é agora aonde é hoje que a gente teve que mudar e aumentar, né, devido à nossa demanda. Aí em cima ali a sala do médico, e embaixo a sala da técnica de enfermagem. Aí, então, em fevereiro de 2022, tivemos uma nova troca de enfermeiro. E aí, para minha alegria, em outubro de 2022, eu consegui passar de 20 horas para 32 horas de assistência farmacêutica na UDM do SAI. Então, lá, inicialmente, quando eu cheguei, a gente tinha em torno de 100 pacientes, que era, na verdade, só pacientes HIV, né? Hoje, a gente tem em torno de 550 pacientes hepatite e HIV. E aí, temos também pacientes de tuberculose. Hoje, eu tenho 6 pacientes tratando tuberculose pulmonar. Tenho paciente também tratando tuberculose latente. E aí, o que a gente consegue fazer hoje no SAI? Daí eu vejo assim, ó, que hoje a gente só consegue fazer o que a gente faz, porque lá atrás a gente corria paciente que não era SAI, né? Então a gente tem que olhar, eu olho para isso assim como uma evolução, tanto minha pessoal quanto profissional, e também como evolução do serviço. Então, hoje a gente consegue, de fato, fazer um atendimento com os pacientes HIV, com consulta, né? Exames de rotina, além da coleta de carga viral, a gente consegue fazer exames de rotina uma vez ao ano, e alguns pacientes o médico pede que venha a cada 6 meses fazer os exames de rotina, exames aqueles que são além da carga viral e do CD4. A gente tinha a dispensação da PEP, a gente também conseguiu agora fazer a regionalizar também a PrEP. Então, não só o município de Lagoa Vermelha, mas esses 20 municípios da região também retiram conosco PrEP, PEP, né, as medicações do HIV, das hepatites. E aí, algo que foi bem importante, assim, como eu estava na farmácia do município, mais especificamente com o sistema AME, quando a gente teve a regionalização e a troca
das hepatites do AME para o Ciclone. Eu estive nesse processo, né, os pacientes, então, que a gente tinha do município de Lagoa Vermelha, eu orientava, agora vai trocar, vai ser um novo formulário, mas vai ser lá na secretaria, eu vou estar lá, então, assim, isso facilitou também, e eu acho que a questão de eu ter iniciado também na farmácia do município, conhecido como que era o sistema, também tive muito apoio da equipe da farmácia, quando eu vim para o SAI, todo o processo, enfim, eles também foram muito importantes. O que eu aprendi na farmácia também contribuiu para o meu serviço no SAI. Aí, outra coisa que a gente conseguiu também fazer nesse último ano foi a questão da centralização da tuberculose, porque até então, os pacientes eram atendidos nas unidades de saúde e vinham e só retiravam a medicação no SAI, da TB. A gente não tinha um controle se o paciente estava fazendo os acompanhamentos, se ele não estava fazendo. Então, a gente acabou centralizando esses atendimentos da tuberculose no SAI. E aí, o médico que atende ali os pacientes HIV e hepatite, ele também atende a tuberculose. Além disso, a gente hoje realiza o PPD, né, essa enfermeira que entrou, então, em fevereiro de 2022, ela realizou o treinamento, a gente faz o PPD não só para o município de Lagoa Vermelha, mas também para a região, né, faz a dispensação também da medicação para tuberculose pulmonar, tuberculose latente, e o atendimento médico da tuberculose. Oi, Dani, vou te interromper um pouquinho, 3 minutinhos. Ai, meu Deus, tem que correr, então. Não, vai com calma, que a gente ainda tem a Pauline. Aí a gente tem também, faz também o acompanhamento da sífilis, né, a gente faz a dispensação de benzetacil, sífilis para gestante, parceiro e sífilis adquirida. Toxoplasmose, que hoje é através do AMI Programas. A gente faz o acompanhamento de criança exposta, também conseguimos fazer a solicitação das vacinas através do CRIE para os pacientes HIV, SAI, que antes era algo que a gente não conseguia. Também fizemos os POPs do SAI. Conseguimos também pedir a genotipagem dos pacientes, a gente está mandando muita coisa para a câmera técnica, que isso era algo que a gente não conseguia fazer, de troca de tratamento, a questão mais parte clínica mesmo, que a gente tem dúvida, estamos conseguindo encaminhar para a câmera técnica, e agora também a gente recebeu o teste LAN, que é para o diagnóstico de tuberculose, né, através da urina nos pacientes HIV. Aí aqui eu trago algumas fotos, né, das atividades que a gente faz. No dezembro do ano passado, a gente saiu com a unidade móvel e fomos para pontos específicos de alguns bairros da cidade, vários pontos da cidade fazendo testagem. No julho, a gente foi para as unidades de saúde, fizemos nas unidades o ano passado, esse ano fizemos no centro da cidade, também fizemos testagem no presídio, atividade com as escolas também de prevenção, fizemos também reuniões com os municípios da regional, capacitações, com o hospital também, e agora a gente também, o município aqui está implementando as PICs, né, a gente utiliza nos nossos atendimentos musicoterapia, fizemos escaldapés para entregar para os pacientes, temos o difusor também ali com os aromas, trouxe ali um kitzinho que a gente fez para distribuir para as pessoas, relacionado ao Julho Amarelo. E hoje essa é a nossa equipe, né, o atendente, a enfermeira, a técnica, eu, o doutor, e a psicóloga, que hoje não está mais. E, gente, eu queria falar tanta coisa, e eu não consegui falar, é muito pouco tempo.
Mas, assim, eu queria dizer que é bem desafiador trabalhar no SAI. Eu acho que, assim, em relação ao que a Raquel falou das dores e das delícias, né? A gente tem, assim, uma questão que eu vejo que os próprios outros serviços dentro da atenção básica não veem, talvez, o SAI como algo... O trabalho, que seja um trabalho, assim... lá no SAI elas não fazem nada. Porque o que acontece? Se tu for olhar os outros serviços, eles são cheios de gente, né? E ali, eles vêm aos poucos, assim. Mas, às vezes, um paciente que tu pega, a gente tem muito a questão social que se envolve, que daí eu acho que é algo que a gente tem que também saber separar o que é nosso, o que é do paciente, o que é da gestão, o que é dos outros setores, né? Eu tive paciente que foi tratar tuberculose, que ele não tinha água em casa. Então, assim, a gente tem que dançar conforme a música, sair da caixa e olhar o paciente além do protocolo. Então, eu acho que, assim, o SAI é um lugar que nos faz evoluir pessoalmente, profissionalmente, e olhar as coisas de uma outra forma. Daí a frase que eu trago é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ai, Dani, muito bom ouvir a tua fala. O trabalho a gente pode observar realmente assim o que a paixão, né, que tem. E quando tu fala ali dos pacientes dessa relação com os outros serviços, né, o componente estratégico como um todo, para além do SAI, né, é que os nossos pacientes, principalmente os nossos pacientes de SAI, eles não querem ser mostrados pelo serviço, né, eles não querem falar, estão no seu direito realmente. Mas muito bom mesmo poder ouvir isso. Tu falaste da Angélica, né, a Angélica esteve conosco aqui na nossa primeira live, junto com o pessoal do Ministério da Saúde, trazendo a experiência do SAI, do serviço de todo o componente estratégico do município de Passo Fundo. E aí é nessas horas que a gente vê realmente como a gente está ligado, né? O nosso microcosmo tá no macro, realmente. Quando tu falou o nome dela, eu digo, olha, lá ela teve lá na primeira live, e hoje uma colega dela lembrando do nome dela aqui nessa última live. Então, né, devido ao adiantado da hora, vamos lá passar agora a palavra para o maior município do estado, né? Realidade totalmente. Tivemos a Cássia lá com 3 mil habitantes, e vamos lá para Pauline. Quantos milhões de habitantes tem Porto Alegre hoje? Não tenho nem ideia. Passo para a Pauline a palavra para trazer a realidade da nossa capital. Contigo, Pauline. Boa noite a todos, então. Muito obrigada, então, pelo convite, para dividir um pouquinho, né, da nossa experiência, nosso dia a dia com componente estratégico, né, dentro dessa realidade do grande município de Porto Alegre. Então, eu me chamo Pauline, né, sou atuando no momento, né, como assessora técnica farmacêutica da Coordenação de Atenção à Tuberculose, AISTs, HIV/AIDS e hepatites virais. Então, trago aqui um pouquinho, né, sobre o nosso município de Porto Alegre, para mostrar o tamanho dessa população de 1.332.570 habitantes, né, uma realidade totalmente diferente dos colegas, então, que traz uma complexidade logística muito grande, porque é uma rede muito extensa de hospitais, pronto atendimentos, unidades, UDMs, que são 9 no município, né, 132 unidades de saúde, com 32 farmacêuticos já compondo os dispensários das unidades de saúde, 10 farmácias distritais, nós temos 5 CRTBs, sendo 4 próprios e 4 SAIs.
O município de Porto Alegre tem essa estrutura de a gente ter muitos órgãos municipais, estaduais, federais, né, trabalhando dentro do componente estratégico, que acaba trazendo essa diferença, né, na gestão e de como as coisas acontecem dentro do município. Então, o nosso cenário epidemiológico não é nada agradável. Nós somos a terceira capital de taxa de detecção de HIV, de AIDS, a maior incidência de hepatite C, a capital com a maior percentual de co-infecção TB-HIV, baixa tratamento diretamente observado, e nós estamos enfrentando, ultimamente, o diagnóstico da TB ocorrendo principalmente a nível hospitalar, né? Então, essa realidade é bem complexa em relação a estes agravos, né? Eu trago aqui para vocês como é que está organizado o componente estratégico, porque dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né, nós temos a Diretoria de Atenção Primária, né, onde nós temos duas coordenações, a coordenação da assistência farmacêutica, que é composta pelo Leonel, a Ana, a Mariana, a Graziela, né, e antes de eu estar compondo essa coordenação, eu fazia parte deste grupo. Então, o que eu trago aqui para vocês? Hoje, né, a CAF, né, como a gente diz, ela tem em sua responsabilidade a programação de alguns medicamentos estratégicos, né, o oseltamivir, toxoplasmose, a benzopenicilina, o tabagismo, junto com outras coordenações, e a coordenação de atenção de tuberculose, a CAIXE, como a gente diz, né, antes, ela era composta apenas por enfermeiros. E toda essa logística e todo esse cuidado dos medicamentos que envolvem estes agravos estava, né, de responsabilidade das colegas enfermeiras. Então, em setembro de 2021, eu saí da coordenação da CAP, né, junto ao Leonel, e passei a compor a CAIXE. Trago também que a hanseníase, ela está mais vinculada à vigilância, as micoses sistêmicas ambulatórias de dermatologia sanitária, e a tuberculose droga resistente e as MNTs, os cuidados desses pacientes ficam no Hospital Sanatório Partenon, que é um órgão estadual também, como ambulatório de dermatologia sanitária. Então, a gente tem essa mistura, né, entre órgãos dentro do mesmo município. Então, ao HIV, o que eu trago aqui? Nós somos 9 UDMs, porém, 4 apenas são municipais. E a API Navegantes, que foi aberta agora, no dia 1º de agosto, Santa Marta e Vilas Comerciais. Nós temos a previsão de mais uma UDM na região da Restinga, que é uma região extremo sul da cidade, tem bastante dificuldade para ter acesso a esses medicamentos, né? Então, cabe a cada UDM fazer os seus pedidos, fazer esses mapas e boletins, né, como é a programação ascendente dentro do HIV, e as UDMs são totalmente independentes em relação a esses pedidos, né, e a CAIST, no caso, eu, né, que sou responsável, fico com a responsabilidade das maternidades, e a URI, que é a unidade de referência, né, nos casos de violência, né. Então, e a coordenação estadual é que vai fazer essa avaliação e aprovação, né, e a solicitação de recebimento para o Ministério da Saúde. Então, cabe ao município, fica fragmentado. As UDMs, cada uma faz, né, essa parte logística, a CAIST com as maternidades e o HMPV com a violência, e a coordenação estadual que faz essa consolidação de dados. E o município acaba ficando com a distribuição das TARVs, né, desses 4 DMs que faz parte do município. Os outros vai diretamente à DAF para fazer a busca dos seus medicamentos. Então, dentro do HIV, fica com a responsabilidade da gestão essas 8 maternidades que nós temos que fazer a manutenção dos kits de profilaxia, fórmulas nutricionais e cabergolina, e
o HMPV, que é o caso de referência de violência infantil. Então, esses kits, eles têm um consumo muito instáveis, né, tipo, meses com poucos nascimentos, outros com muitos, e isso é uma logística muito complicada, muito difícil, então a gente tem que ter muito apoio entre maternidades para se ajudar em casos, né, de desabastecimento. Então, o projeto Nascer também, que está dentro do município, da Caixa, né, a realização do pedido de fórmulas a todas as unidades de saúde, tem que fazer a solicitação mensal à SES. Nós realizamos os monitoramentos dos casos de testes rápidos, né, dos reagentes de HIV, tentando navegar, né, nesse paciente durante todo o trajeto da testagem rápida para ver se ele está no local correto, se ele iniciou a TARV. Nós temos a parceria da Hora e Agora, onde a gente tem a presença da farmacêutica Carolina, né, que é um projeto da Fiocruz, onde nós temos armários no Shopping Total e a entrega via correios de autoteste HIV, e essa equipe, ela fica centrada dentro do Navegantes, né, é uma equipe de apoio a qualquer situação de positivo ou início de TARV, de PrEP, né, e a farmacêutica Carolina faz todo esse acompanhamento, busca ativa em caso de abandono, a consulta de adesão, um papel muito importante dela na equipe, né. Então, aqui eu trago, né, o número total de usuários que retiraram medicamentos no quadrimestre, tá? Esses dados é 16.905. Isto é uma das dificuldades que eu vejo em relação ao componente estratégico, porque nós acabamos tendo a visão apenas das UDMs que fazem parte do município, né, no qual a gente tem mais gerenciamento. Para ter os dados totais de Porto Alegre, nós precisamos sempre entrar em contato com a SES para poder ter esses dados como dados completos para a política poder atuar dentro do próprio município. A PrEP não está em todos os locais, apesar de ser uma política do Ministério de aumentar cada vez mais essa distribuição, né? Só 6 UDMs com a dispensação, e estamos trabalhando na questão do protocolo municipal para que os farmacêuticos possam prescrever, né? Só em 2023 foram 2.880 dispensações, e trago aqui esse gráfico, né, qual os serviços que mais entregaram PrEP no ano de 2023. A questão da tuberculose, né, o Programa Municipal de Tuberculose, nós ficamos responsáveis, então, pela programação desses esquemas básicos, tá? Então, o pedido mensal, no caso, para atender todo o município de Porto Alegre, tanto os hospitais, UPAs e unidades, né, feito pela coordenação, né, pela Caixa, e dentro do município de Porto Alegre, o tratamento da tuberculose está descentralizado. Ele está em todas as OS e serviços especializados. Nós temos o sistema DIS, né, para fazer essas dispensações desses medicamentos, e o apoio farmacêutico, que trabalha junto à coordenação, a CAF, né, o apoio farmacêutico, ele é responsável pela análise do pedido, né, fazer o pedido, essa logística, né, em logística reversa, se for necessário, desses medicamentos. É um trabalho bastante árduo das colegas, porque elas olham caso a caso, para tentar fazer essa programação futura, porque como a nossa rede ela é muito extensa, o mesmo carro o carro passa, vamos dizer, em torno de 40 dias na mesma unidade. Então, tem que ter toda a programação dos casos que estão ativos, que vão mudar para a fase 2, então elas fazem essa análise, e nesse momento elas acabam pegando muitos problemas de prescrição que nós enfrentamos, uso empírico, sem descarte da tuberculose ativa. Então, essa descentralização acaba trazendo esses problemas, do meu ponto de vista. E o que a gente fez em relação ao sistema DIS? O sistema DIS, ele foi, dentro das possibilidades dele neste momento, né, ele tem a questão de
dose máxima de medicamento, incompatibilidades, para tentar evitar a entrega errada dos medicamentos. Porém, a gente gostaria muito de tentar fazer um programa de tuberculose dentro do município, para tentar que o medicamento de tuberculose, ele seja como o Ciclone, né? Pegando o protocolo, colocando o peso e nisso já indicando a questão do tratamento naquele momento, conforme o paciente necessita, tá? Então, assim, cabe também a Caixa, então, fazer toda a questão dos hospitais e UPAs, né? Eles têm que fazer os pedidos mensais deles, né? O CIT-TB, hoje, nós temos 15 pacientes nos hospitais e 43 nos CRTVs. Eu nem contabilizei aqui o Sanatório Partenon, né, que é de responsabilidade das colegas Sabrina e Flúvia, mas, então, estes medicamentos ficam com o gerenciamento da CAIST, né, e onde tem que ser feito o pedido, as dispensações dos hospitais e toda essa logística onde eu considero um ponto crítico nisso é a questão da alta hospitalar deste paciente. Porque muitas vezes eles acabam utilizando os medicamentos sem a validação do CIT-TB, que são os casos, né? O CIT-TB, ele quando o paciente não pode utilizar o esquema básico, ele precisa de um esquema especial, automaticamente ele deve ser notificado no CIT-TB e o Ministério da Saúde faz essa validação dessa prescrição. Então, muitas vezes o hospital inicia o tratamento do paciente sem essa validação com o uso dos medicamentos droga-droga e antibióticos do seu arsenal padronizado, e esse paciente ganha alta, ele vai para o interior ou para a Grande Porto Alegre e ele fica comprometido com o seu medicamento, né? A continuidade desse tratamento. Então, eu considero um ponto crítico difícil dessa logística do CIT-TB, tá? E este ano também a gente fez, a gente iniciou dentro dos CRTBs, que a gente houve dois CRTBs foram reabertos na cidade, então, mensalmente eles recebem a baciloscopia, né? E eles têm que se responsabilizar e tentar monitorar para ver se está correto o tratamento dessa pessoa, se a pessoa está vinculada. Mas, de novo, como o medicamento está descentralizado, acaba, muitas vezes, o uso do empírico desse tratamento. As hepatites virais, então, em dezembro de 2021, né, houve essa descentralização do tratamento, né? Então, todas as UDMs do município passaram a atender os casos novos. Em janeiro de 2022, todos os casos, né? O início do ciclo hepatites, então, com o formulário de solicitação e de cadastro, o início imediato do tratamento, desde que estando dentro do PCDT. Logo, o aumento de consultas farmacêuticas subiram muito, porque a entrega dos medicamentos, né, ela está vinculada ao atendimento farmacêutico, a uma consulta, onde os colegas fazem toda a adesão e acompanhamento desse paciente. A logística é idem ao HIV, né, como eu falei, então a gente tem, cada UDM também faz os seus pedidos, acaba não passando pela minha gestão os pedidos dos colegas, né, e o monitoramento da APS também desse tratamento. Foi realizado, estamos trabalhando num projeto que se chama Teste Trate, onde iniciou dentro dos presídios, foram testados todos os presos, tanto no masculino quanto feminino, né, e realizada a entrega dos medicamentos para eles. Então, assim, a gente está indo nas ILTIs e agora a gente está atuando junto à FASC, para atuar diretamente com a população de rua. Dentro dos insumos estratégicos também, seguimos na questão dos preservativos, né, como a colega falou, então a gente tem que fazer toda a programação também municipal, né, então aí outro ciclone para
para fazer a questão de relatórios e tudo mais. As entregas dos insumos é feito também pela nossa coordenação para pontos de encontros e profissionais, e a compra do gel lubrificante, até que seja regularizado pelo Ministério da Saúde, que há previsão agora para o segundo quadrimestre, né? Estamos aguardando. Então, os preservativos e os testes rápidos são os dois são insumos que nós recebemos diretamente do Ministério da Saúde. Todos os demais, a gente sempre tem a interlocução com as colegas do Estado, né, para aí que chega ao município. Já é diferente do preservativo e do teste rápido. Os sistemas vão diretamente para o Ministério da Saúde. Os testes rápidos, então, houve a descentralização do controle logístico, foi implantado o Syslog Lab. Todos os serviços municipais, hospitais e pronto-atendimentos têm este sistema, né? São 190 serviços, no qual a gente tem toda a questão logística ali também formada de testes realizados e posição de estoque de cada local. Nós precisamos elaborar um forms, porque o ESUS, nós temos alguns problemas, a gente já levou isso à nossa diretoria, no sentido de extrair dados, como de reagentes e gestantes, que a gente precisa para o Syslog Lab, né? E, ao mesmo tempo, os códigos SIGTAP também tem alguns probleminhas com hepatite. A gente não tem um código hepatites para parceiros e gestantes. Então, isso já foi formalizado junto à diretoria, mas é algo a ser mudado e não é tão fácil assim. Com a nova RDC, os colegas começaram a procurar a nossa coordenação, né, solicitando capacitações em relação a testagens nas farmácias privadas, que nós estamos organizando, acho que esse mês de agosto já deve sair, que a nossa grande preocupação aqui é um alinhamento junto aos colegas para o conhecimento de rede, né, das UTMs, locais para a PEP, que é uma preocupação no sentido, daqui a pouco, de um paciente ser testado, esse paciente está em janela de exposição e ele precisa de uma PEP. E o aconselhamento, para mim, são os pontos críticos, né, em relação a essa testagem, para preparar os colegas, em caso de reagente, da melhor forma possível a condução disso, né. Eu trouxe aqui, provavelmente eu devo ter esquecido, mas assim que eu vi que o Sinan eu já não botei aqui, mas só para a gente ter uma ideia, a quantidade de sistemas de informações que estes agravos envolvem, e muitos deles não se conversam, né? Então, aqui tem toda uma linha aqui municipal, que é gerente, que é de internações, o GERCOM, que é o paciente que precisa sair da atenção primária e chegar no secundário, o ESUS, que é o nosso prontuário, nem todas as unidades de saúde têm de Porto Alegre, o DIS, que é o nosso, que faz a nossa dispensação de todos os medicamentos básicos de tuberculose, o GEMAT, que é a nossa, que atua atrás, o DIS, que faz toda a função da gestão dos materiais, e todos os demais que a gente tem em relação a estes agravos que eu estou falando aqui. E lembrando que essa semana, agora, a gente teve, né, como farmacêuticos, a inserção do acesso, né, ao sistema de controle de exames laboratoriais do CICEL, de contagem de linfócitos, caso CD4 carga viral, que até o momento o farmacêutico não tinha acesso. Nós tínhamos autorização de prescrição, mas sem acesso ao sistema de laudos. Então, isso foi uma conquista de entrar, um pouco tarde, mas estamos aí, conseguimos, isso que importa. Agora, espero que outros profissionais também consigam ter acesso a esse sistema, que é muito importante para a questão do monitoramento e o cuidado desse paciente, até para ver se esse paciente vai seguir usando algum antibiótico conforme o seu CD4. Então, eu trago aqui algumas reflexões em relação, como a Raquel falou, às dores, né, do componente estratégico. Então, assim, são muitos sistemas de informações, então, para tu fazer um monitoramento dos casos, segmento dele,
tu precisa ter acesso a muitos sistemas, são fragmentados. As dificuldades logísticas, falando de Porto Alegre, essa descentralização de medicamentos, ela facilita o acesso do paciente, mas como a gente vai fazer para garantir esse tratamento correto? Os abandonos. Nós sofremos muito em relação ao vencimento curto do componente estratégico. E como a nossa rede ela é muito capilarizada, é muito complexo fazer toda a logística reversa, porque tu faz toda uma programação para aquele local. Hoje eu tenho 2 pacientes com tuberculose ativa, eu tenho tantos contatos, e ele vai passar para a fase 2 em tal momento. Tu faz toda uma organização para aquilo, mas infelizmente o paciente abandona, ou os contatos não chegam, e aí aquele medicamento fica parado, aguardando a chegada desse paciente lá, sendo que hoje a gente tem um vale transporte para qualquer paciente com tuberculose no município, e isso acaba ficando bem complexo, né? E também agora a gente tem o mesmo medicamento dentro do UDM, que vem de 3 fontes diferentes. Vou dar o exemplo aqui do H100, a isoniazida de 100. Nós temos ele fornecido pela SES, que chega pela programação municipal e vai atender os casos de LTB e vai ser dispensado nos dias. Nós temos ele sendo usado no CIT-TB, que vai chegar diretamente do Ministério da Saúde para Porto Alegre, e a dispensação é feita no CIT-TB, e agora com o Ciclone, que também tem que fazer, vem a guia para Porto Alegre do medicamento através do programa de HIV. Então, assim, tu tem o mesmo fármaco, por 3 sistemas, 3 vezes diferentes, então fazer esse controle pode acontecer erros, e ao mesmo tempo tu perde como eu digo, o segmento do paciente, né? Então, esses agravos, eles têm a necessidade, assim, de capacitações, de atualização, ele é muito alta. Diariamente a gente recebe muitos ofícios, né? E a gente tenta, né, junto à política, para fazer esse processo de capacitações, junto à APS, e a divulgação dos materiais. E isso demanda muito do profissional. E acredito que a presença do profissional farmacêutico dentro dessa política foi um grande avanço, né? Mas a questão, eu fico muito presa ainda à logística, tendo um pouco de dificuldades, né, de ajudar a criar protocolos, sempre tenho um apoio dos colegas de UDMs, tenho muito apoio da coordenação da assistência farmacêutica, mas é muito complexo tu ter toda essa responsabilidade com apenas um farmacêutico. Então, mas, apesar de todas as minhas dificuldades, acho que foi um avanço ter esse espaço, né, para Porto Alegre. A gente está crescendo, o Estado, né, junto com a gente, muito apoio das colegas da tuberculose, para tentar capacitar os colegas que estão chegando nas unidades de saúde, né? Mas, eu encerro, né, com essa frase: tijolo em tijolo se constrói uma muralha, e com fé, paciência e trabalho se constrói um castelo. Não podemos desistir jamais, apesar de todas as dificuldades. Cada paciente que a gente consegue organizar, que a gente consegue chegar no local correto, é muito gratificante. Muito obrigada.